E aí pessoal, beleza? Vídeo extra aqui. Todo apoio e solidariedade ao Kaká Catalão, que foi atacado covardemente pelo Romeu Tuma, que me decepcionou muito, até gostava dele, achava que poderia ser algo, mas pelo jeito ele é mais do mesmo e ele é até pior do que o mesmo. E se você quer saber minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo, se inscreva, deixa o like, ajuda eu a ter voz. Se você quer que pessoas como eu tenham voz, então só vocês que são corintianos podem me ajudar a isso. Não tem outro. Você entendeu? Aqui não tem passação de pano, aqui não tem frescura. Aqui eu falo o que tem que ser dito. Assim como o Kaká fala, assim como o Cross fala. E vamos multiplicar essas vozes. Tem o drill, tem o tapa na orelha, tem vários caras que falam o que tem que ser dito. Independentemente do que doa quem doer. Você entendeu? E seu Romeu Tuma Júnior, se um dia esse vídeo cair em você, né? O senhor já até interagiu comigo uma vez no Twitter, mas sobre outros assuntos. Sobre a fake news que a Folha fez sobre seu pai. Isso há muitos anos atrás. A prova que vocês não são corintianos, vocês querem o mal do clube. Você entendeu? Vocês são corintianos se vocês estiverem no poder. Vou dizer o seguinte, você poderia ser um baita aliado do Augusto, inclusive até mesmo cavar de repente uma sucessão do Augusto. Não seria nenhum problema. Você sendo um cara justo, íntegro, e vendo, o Corinthians melhorou, de repente você chega junto do Augusto, junto do Fred Luz, ajuda o Corinthians nesse momento e você pega a sucessão. Entendeu? Você mostrar que você estava do lado, mas não, você quis ser o contrário, agora você vai ser um dos caras mais odiados pela torcida do Corinthians. E não adianta você vir falando que é milícia digital, que estão te ameaçando. Cara, todos os corintianos vão cair pra cima de você. Todos. A não ser algum que tenha alguma boquinha, que tenha um carguinho. Tá? Alguém, a não ser. Agora eu pergunto pra mim, pra que serve o Conselho Deliberativo do Corinthians? Alguém explica? O Dualib precisou praticamente rebaixar o clube para ele ser destituído, depois de 13 anos no poder. Precisou ter grampo de polícia federal. Precisou ter grampo de polícia federal dizendo que a neta dele pagava 13º de serviço prestado. Imagina você que é autônomo, que você é prestador de serviço, vamos supor que você é um cabeleireiro, ou que você, sei lá, é um eletricista, e aí você cobra, aí em dezembro, em vez de você cobrar o valor normal, você cobra 2 vezes para te pagarem o serviço, para te darem um 13º. Isso tem lógica. Sendo que você não trabalhou o ano inteiro para essa pessoa? A Carla Dualib, neta do que já deve estar no quinto dos infernos nessas horas, do Dualib, ela pagava, ela tinha um contrato, que inclusive ela que intermediava os contratos da Nike com o Corinthians, pegava uma porcentagem disso. Ela tinha outros contratos, inclusive contrato de 13º de serviço prestado. E aí precisou a Polícia Federal pegar grampos para o Conselho do Corinthians tomar uma atitude de destituir o Dualib. Depois de 13 anos. Depois de 13 anos. A gente está falando, o Dualib assumiu em 93 e ele foi destituído em 2017. Na verdade, 14 anos. Tá? Com o Corinthians praticamente na segunda divisão. Aí chega a turma do Andrés como a turma da salvação. Aí o Andrés dá uma sorte, né? Como diz aquela música, ele mirou na lua e acertou as estrelas. Ele consegue, numa sequência Tite, Mano Menezes, fechar um time arrumadinho. O Ronaldo é um golpe de sorte, não um golpe de competência do Andrés. E o Corinthians ganha muitos títulos. E isso maqueia muita bobagem. O clube sai de 100 milhões de dívida para 2 bilhões de dívidas. Então, 20 vezes mais. Vamos supor que você tem uma dívida no banco de R$1.000. E você resolve dar uma festa. Você
vai dar uma baita festa tal, todo mundo vai ficar lindo, falar, nossa, você foi a melhor festa que eu vi na minha vida, nossa, todo mundo vai comer, beber, vai ter piscina, uma maravilha. Você vai sair sendo elogiado, todo mundo, nossa, que festa maravilhosa, você é maravilhoso. E aí depois você vai olhar seu status, você está devendo 20 mil no banco. Você devia 1.000. Não, minto. Você devia 100 milhões, verdade, vezes 20. Você devia R$1.000 no banco. É uma dívida, cá entre nós, pagável. Para uma pessoa que recebe um salário mediano. Aí terminou a festa, você está devendo 20. É uma dívida que com os juros vai se tornar uma dívida impagável. Foi isso que a turma do Andrés fez. Para maquiar isso, primeiro que eles colocam o nome da chapa de renovação e transparência. É uma brincadeira de mau gosto. A transparência que vintuplicou as dívidas, estava bem transparente, né? A gente viu isso. E aí eles maquiaram, e aí o André Sanches, para falar, não, aqui é democracia, aqui é mandato só de 3 anos e não tem reeleição. E aí saiu o Andrés. No começo, o Corinthians estava sendo campeão, e aí entrava um capacho do Andrés. O primeiro capacho foi o Mário Gobi, o segundo capacho o Roberto de Andrade, aí o próprio Andrés volta, tendo dito que jamais ele seria presidente do Corinthians de novo, e o último capacho que foi o Duílio. O Andrés sai de campeão brasileiro, montando o time que seria campeão do mundo, para voltar em 2018, desmanchar um time campeão brasileiro e quase cair para a segunda divisão em 2018. Para ganhar o Paulista em 2019 graças ao Cássio, somente graças a ele, e depois o Corinthians nunca mais ganhar nada. Foi isso que o Andrés fez. E a dívida do clube vintuplicou. Não sei nem se esse é o termo correto. Vintuplicou. Tá? E a renovação e transparência ficou de 2007 a 2023. Foram 16 anos, foi mais tempo até que o do Orlib. O que o Conselho Deliberativo fez nesses 16 anos? Tivemos contrato da Townsend, tivemos vários calotes que o Corinthians deu, algumas contratações esquisitíssimas, algumas delas que sequer jogaram no Corinthians. Filho de conselheiro jogando em categoria de base, e nenhum deles subiu profissional. Filho do André Negão, por exemplo. Algumas contratações, sabe? Jonathan Cafu, isso eu não vou nem falar, cara. Teve uma vez que o Corinthians contratou, cara, foi de Federico, agora eu não lembro, o Corinthians fez uma contratação. E aí mandaram de brinde, obrigaram o Corinthians a contratar um outro argentino, que se eu não me engano é Pavone o nome dele, não sei direito. Esse cara nunca vestiu a camisa do Corinthians, mas ele teve um contrato vinculado com o Corinthians por 3 anos. E ninguém falou nada. Teve jogadores que fizeram um contrato de 4, 5 anos e jogaram 2 meses no Corinthians e depois nunca mais. E são pagos muitos pelo Corinthians até hoje. Você entendeu? Muitos. Você lembra daquele André Luiz, atacante, que jogou na Ponte Preta? Se o André Luiz fez 5 jogos com a camisa do Corinthians, foi muito. Ele tinha vínculo, ele tinha contrato com o Corinthians até acho que se bobear até o fim do ano passado. Ele estava no Cuiabá, não sei onde ele está hoje. Vocês lembram do Matheus Jesus, meio-campista, que jogou na Ponte Preta, jogou no Bragantino? Se ele fez 3 jogos com a camisa do Corinthians, é muito. E até esse tempo atrás ele estava vinculado ao Corinthians, ou seja, ele recebia salário do Corinthians. Entendeu? Vocês lembram do Regis, meio-campista? Que hoje, se eu não me engano, está no Guarani. Ele ficou também, acho que 2 anos vinculado com o Corinthians. E também se fez 3 jogos, foi muito. Vocês lembram do Vitor Júnior? Vocês lembram do Vitor Júnior, no ano que a gente foi campeão da Libertadores e campeão mundial? Que foi a contratação do André Sanches ali para jogar Libertadores. O Vitor Júnior fez 4 ou 5 jogos, foi muito mal, nunca mais vestiu a camisa do Corinthians. Foi parar no Botafogo, tá, e ficou vinculado no Corinthians também uns 2, 3 anos. Isso foi a gestão, renovação e transparência. E o que o Conselho Deliberativo fez em tudo isso? O caso da Townsend foi um escândalo. Era caso até para o Duílio ser preso.
Uma empresa que nem sede tem. Que fez o Corinthians assumir uma dívida com o Paulinho gigante. E pelo que eu sei, o Paulinho ainda não acionou o Corinthians na justiça, mas deve acionar em breve. Agora, o que aconteceu? Esse ano teve aquela confusão da VaiDebet, que mesmo com tudo, ela rendeu 3 vezes mais para os cofres do Corinthians do que o patrocínio de camisa do ano passado, que era a Neoquímica. A Neoquímica no passado ficou o ano inteiro na camisa do Corinthians por 20 milhões de reais. A VaiDebet, com todos os problemas que a gente teve, quando a VaiDebet rompeu com o Corinthians já tinha recebido 66 milhões da VaiDebet. 3 vezes mais. O Corinthians ganhou o dinheiro. Mesmo com tudo que aconteceu, que a gente não sabe ainda o que aconteceu. Porque a polícia está investigando. E não tem batom na cueca, porque se tivesse, a polícia já teria... O Romeu Tuma, ele é delegado. Ele é delegado, mano. Se a polícia civil soubesse de alguma coisa, ele já estaria ali. Então não tem nada. Diferentemente do Kaká, que acha que o Gaviões fala que, se tiver, eu já te adianto, não tem nada. Desde julho estão investigando isso. Desde julho não, desde maio estão investigando isso. Se tem alguma coisa, já teriam descoberto. Não tá difícil. Não tem. E como não tem, eles precisam retornar ao poder, eles inventam um processo de impeachment baseado no nada. No nada. Não há motivo. Qual é o motivo? Aí vão alegar, teve o negócio da VaiDebet. O que é o negócio da VaiDebet? Isso foi o próprio Corinthians que foi lesado. Isso o Augusto não tem nada a ver com isso. Tá? Apenas chegou o contrato lá e falou, o contrato é bom, 100 e poucos milhões por ano, beleza. Tranquilo. E aí fizeram um esquema. O impeachment só acontecer se tiver o dedo do Augusto no meio. Então, por estar sendo investigado de maio até hoje e a Polícia Civil não ter dado um parecer, o Augusto foi sequer intimado a dar depoimento à polícia. Eu já posso adiantar que não tem nada. Então, aí o que acontece? O Corinthians sai do inferno, o Corinthians sai do breu, do buraco que tava. E o Corinthians, ele sobe e respira. Você entendeu? O Corinthians é um cruzeiro, um Atlântico passando. Não, um cruzeiro não, é um transatlântico passando. O Corinthians está lá se afogando com a mãozinha pro alto. O transatlântico puxa a gente para cima com a cordinha deles e coloca a gente num apartamento de luxo. Lá na cobertura, com uma piscina do lado. Foi isso que aconteceu. Você entendeu? E aí, os caras que queriam que nós morrêssemos afogados, agora estão lá no casco do transatlântico, batendo com uma machadinha pro navio afundar. Foi isso que aconteceu. O Corinthians era um náufrago, passou um transatlântico de luxo, viu que o Corinthians estava se afogando, que a mão estava ali, puxaram a gente, puxaram e colocaram a gente na melhor cabine do navio. Hoje a gente está com uma cabine com sol, com uma piscina de frente para o mar, e os caras não se conformando que a gente se salvou, que a gente não morreu afogado, desceram até lá embaixo no casco e estão batendo com a machadinha lá para ver se o transatlântico afunda. É isso que está acontecendo. Porque se o transatlântico afundar, eles podem dizer que a culpa foi minha, que foi resgatado, que eu estava morrendo afogado. Eu estava morrendo afogado, mas a culpa é minha, porque eu subi aí o transatlântico caiu por minha culpa. Então vamos por partes. Então tem um pedido de impeachment que vai ser analisado pelo Conselho dia 28. Não há motivo nenhum para essa reunião acontecer. Se o Augusto Melo for afastado, o Corinthians vai ver uma das piores crises entre diretoria, conselho e torcida da sua história. Vai ser pior do que o rebaixamento de 2007. Isso não vai se refletir dentro de campo, porque dentro de campo a gente se salvou. Você entendeu? Se em 2007 não teve quebra-quebra, não teve invasão, não teve nada, eu não garanto dessa vez. Eu não sou de Gaviões, eu não estou ameaçando ninguém, eu nem vou lá.
Eu estou dizendo pelo que eu conheço da torcida do Corinthians. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Tá? E não vai ser pouco, não. Não vai ser pouco. Tá? Os conselheiros pressionados pela torcida e os sócios votaram maciçamente para o Augusto ser presidente. E agora querem desfazer o que fizeram no ano passado. Tá parecendo isso. Se o Augusto for destituído, se o Stabile assumir e mandar o Fred Luz embora, cara, vai acontecer um colapso no Corinthians que nunca aconteceu na nossa história, nem em 2007. Nem em 2007. Vocês lembram quando o Corinthians perdeu pro Tolima, que o Carille até falou que os torcedores foram receber o ônibus na paulada? Pô, aquilo lá vai ser brincadeira de criança perto do que vai acontecer. E não sou eu que estou falando, não é ameaça. Eu conheço, é conhecimento histórico. Tá? Porque toda a torcida do Corinthians é contra isso. Uma página chamada Coringão Gigante fez um enquete. E olha que no Instagram palmeirense e São Paulino pode votar. Fez uma enquete se vocês eram a favor disso. A gente teve 3 mil votos, que é praticamente a margem de amostragem que o Ibope usa. Nem é Ibope mais, que o Datafolha usa para fazer pesquisa eleitoral. Eles usam essa margem. De 1 a 3 mil pessoas. Eles usam até menos. Deu 98% para não e 2% para sim. Com uma amostragem que é a mesma que usam em pesquisa eleitoral. Aí você pode falar, será que esses 3 milhões representam os corintianos? Essa amostragem provavelmente representa a maioria da vontade deles. Fora isso, até jornalistas, comentaristas, até caras que a gente não estava gostando das coisas que estava falando, como a Marília Ruiz, como o Benja, se revoltaram com isso. O Ronaldo Giovanelli se revoltou com isso. O Dinei está revoltado com isso. Vocês vão mexer. Daqui a pouco o Marcelinho Carioca vai aparecer e vai falar a mesma coisa. Vocês estão acendendo um pavio que vai ser muito perigoso daqui para frente. O Corinthians hoje tem um belo time. Eu me arrisco a dizer que nesse momento, não estou falando no ano, né? O Corinthians apresenta um futebol mais vistoso até mesmo do que do próprio Botafogo. Eu vi o Botafogo contra o Atlético Mineiro, o Botafogo não conseguiu converter a sua superioridade em chances de gol. O Corinthians hoje fura os adversários com facilidade. O Corinthians tem talvez o melhor meio-campista do Brasil hoje, que é o Rodrigo Garro, no futebol brasileiro. O Arrascaeta é melhor que ele? Talvez seja, mas não joga esse ano, 2024, como o Garro jogou. Não chegou nem perto. Tá? O Rafael Veiga talvez seja melhor que o Garro? Eu não acho que é. Mas mesma coisa, o ano de 24 do Garro é 1 milhão de vezes melhor do que o ano de 2024 do Rafael Veiga. Porque a gente tá falando do primeiro ano do cara no Brasil. Então não dá pra comparar com o passado. Você entendeu? O Corinthians tem hoje uma estrela internacional no ataque. O Corinthians tinha um atacante que estava escanteado, que era xingado por todo mundo, e o cara simplesmente está sendo o terceiro maior artilheiro de uma temporada só desse século no Corinthians, só perdendo para Luizão e David. O time vem de 5 vitórias seguidas. O time está muito perto de ir para uma pré-Libertadores. E nesse momento, os ratos estão lá no casco, estão lá na parte de baixo do barco, no porão do navio, batendo com a machadinha, batendo com a foice para derrubar o navio, para afundar o navio. É isso que está acontecendo, porque esses caras não aceitam. Porque se o Corinthians em 2025 conseguir dar uma equalizada nas suas dívidas, conseguir controlar, estancar a sangria e conseguir um título importante, que com esse time é possível no ano que vem, esse time do Corinthians atual é sim candidato a ganhar alguma coisa no que vem, o que eu não sei. Esses caras nunca mais voltam. Nunca mais voltam. Então agora eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, gestão Augusto Melo. Primeiro semestre do Augusto Melo. Trágico, horrível. Ele se embananou. Mas para um cara que nunca foi administrador,
ainda mais num clube desse tamanho, ele cometeu erros que era normal, que eu esperava que ele cometeria. Entendeu? Que é a mesma coisa de uma pessoa que nunca pegou um carro na sua vida quando ela está fazendo a aula de autoescola. E aí ela pega a carta e ela vai pegar a estrada pela primeira vez. Ela vai fazer barbeiragem. Não significa que ela vai bater o carro e morrer. Mas algumas barbeiragens essa pessoa vai fazer. É normal. Você entendeu? Aí teve o negócio da vai de bet, que ele não explicou muito bem, que ele se embananou. Ele se cercou de pessoas, de ratos também, como rubões da vida. Entendeu? E fez um primeiro semestre péssimo. Que o torcedor do Corinthians falou, ferrou, acabou. A partir do momento em que ele sentou, pediu ajuda, conseguiu trazer o Fabinho Soldado, que foi criticado por muita gente, que está fazendo o melhor trabalho do futebol brasileiro desse ano tranquilamente. Você pode olhar canal de torcedor santista, de torcedor botafoguense, de torcedor palmeirense, de torcedor atleticano, de torcedor cruzeirense. Nenhum dirigente, nenhum diretor de futebol é tão elogiado pela sua própria torcida do que como é o Fabinho Soldado. O torcedor de São Paulo odeia o tal de Belmonte. O palmeirense não gosta do tal de... Como é o nome do cara que veio do Botafogo, lá que tá no Palmeiras? Barros. O palmeirense odeia o Barros. O santista odeia o tal de Brax, que chegou lá. O flamenguista detesta o Marcos Braz. Detesta. O torcedor do Galo tá puto com os tal dos 4 R's, que já que o time virou SAF. Com algumas decisões que foram tomadas. Sabe? Tá isso. Enquanto no Corinthians, quase todos os corintianos, a unanimidade, elogiam o trabalho do Fabinho Soldado. Então é o único dirigente hoje, o único diretor de futebol do Brasil que é elogiado pela própria torcida. Eu posso dizer, é o único. Tá? Porque ele fez um time, não é igual o Alexandre Matos, que faz time quando deposita um caminhão de dinheiro nas costas dele. O Fabinho Soldado fez omelete sem ovos. Tá? Não, sem ovos, ele fez uma porção de ovo pochê, ele fez pães, bolos, sem ovo, sem leite, sem farinha. Eu não sei como ele fez. Ele fez contratações maravilhosas. Óbvio que nem todas. Você vai falar, o Pedro Raul é um erro. Em 2008 o Sanches errou pra caramba, trouxe Bóvio, trouxe vários outros também que a gente vai lembrar, Denis, Almeida, Escudeiro, a gente vai falar de um monte de porcaria também. Teve os erros, mas o Pedro Raul nem foi o Fabinho Soldado, foi antes. Mateuzinho, criticaram tanto, tá jogando muito, melhorou bastante, hoje é titular absoluto. E o Corinthians sai da lama que tava. Então, de julho pra frente, não tem o que criticar no trabalho do Augusto Melo. Eu não tô aqui pra... Se ele fizer bobagem, eu vou vir aqui descer a lenha nele. Eu vou vir aqui descer o cacete nele. Mas de julho pra frente, o que eu vou falar do Augusto Melo? Ele perdeu o patrocínio e conseguiu outro. Melhor ainda. Esse patrocínio fez uma estrela internacional vir jogar no Corinthians. Jogador midiático. O jogador mais importante nesse momento também do futebol brasileiro. Ninguém no futebol brasileiro tem um nome que o Memphis tem. Ninguém. Do cara tá correspondendo dentro de campo, tá jogando bola. Muitos falam que ele ia vir tomar cachaça, que ia vir fazer não sei o quê. O cara tá treinando igual um louco, jogando 11 horas da manhã, fazendo gol, se matando. Mudou o time do Corinthians. E aí? O André Ramalho, zagueiro, que achado. Que preciosidade. O Alex Santana, meio campista, que infelizmente ele se machucou. Mas é um cara que joga muito bem. O Martinez é o nosso Ralf. Ele não tem uma grande saída de bola, com a bola no pé ele se atrapalha um pouco, mas se ele tiver um cara que consiga levar a bola do lado dele, vai ser o novo Ralf. O cara é titular de seleção da Venezuela, que não é mais aquela baba que tá brigando por Copa do Mundo, não é à toa. Você entendeu? Então agora falem pra mim, de julho pra frente, o que a gente fala do Augusto? Ele melhorou o time, contratou um treinador
certo, pro momento certo, quero o cara para tirar a gente da lama. Eu já não acho que ele seja o treinador para ano que vem. Isso é outra história. Mas para o momento, o Ramon Dias era o melhor, foi perfeito, foi o tiro exato que foi dado. Se tinha um cara que salvaria o Corinthians, era o Ramon Dias. Não sei se outro conseguiria. Entendeu? Mas agora, para passar do nível de salvar o Corinthians e aí buscar coisas maiores, eu não sei se o Ramon Dias seja esse cara. Mas daí é para outro vídeo, é para conversa. Nos vídeos anteriores eu falo sobre isso. Você entendeu? Ele acertou no técnico, acertou no diretor de futebol, acertou no CEO, acertou no Pedro Silveira, acertou no Cascone e acertou na maioria das contratações. Aí você fala, não gosto do Charles. Pô, elenco, cara. Pô, o elenco tá muito bom. Você prefere o quê? O Rony? Rony e Charles. Quem que você prefere? É isso. Pro elenco? Ah, não gosto do Pedro Henrique. Pô, Pedro Henrique ou Everaldo? Quem que você prefere? Pedro Henrique não é titular, cara. Um jogo ou outro ele entra aí e faz um salseirinho ali. Não é uma contratação absurda, não é uma contratação cara. Você entendeu? Ah, eu não gosto do Hugo, lateral esquerdo. Hugo ou Wellington Saci? Hugo ou Irã? E aí? Ou recentemente? Porque o Sid Clay teve uma passagem muito boa na primeira. Hugo, aquele Sid Clay gordo que veio em 2020, quando eles pagou uma fortuna pra ele. O Hugo pelo menos sabe marcar. Pelo menos ele anulou o lado esquerdo ali do Palmeiras onde o Estevão jogava no derby. Tá longe de ser craque, tá longe de ser jogador pra ser titular do Corinthians, tá longe disso. Mas ele foi útil em alguns momentos. Você entendeu? Acho ainda que a prioridade do Corinthians no ano que vem tem que ser um lateral esquerdo. Que eu também não gosto do Bidu. Tá? Mas isso é uma outra conversa. Isso eu já falei em outros vídeos. Mas qual é a crítica pro Augusto de julho pra cá? Falem pra mim. Listem. Listem aqui embaixo. Porque eu sei que os corintianos que vão assistir vão concordar a maioria comigo. Mas se você discorda, coloca aqui embaixo. O que falar da gestão Augusto Melo de julho pra frente? Porque vai de bet, as atrapalhadas do Rubão, o Mateuzinho vindo por empréstimo, voltando. Tudo isso foi julho para trás. Agora falando julho para frente. Tá? Esportes da Sorte. Memphis. O Yuri jogando do lado de um atacante desaflorou. E é o jeito que o Yuri joga melhor. Quando ele jogava com o Roger Guedes, ele desempenhava também muito mais. A pior fase dele do Corinthians foi jogando sozinho. Quando ele não tinha o Roger Guedes do lado, ou quando o Roger Guedes estava com frescura e não queria jogar, queria jogar de outra maneira. O Yuri, com um cara para dividir a responsabilidade no ataque dele, tá mostrando aí que é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Entendeu? E melhorou psicologicamente. Isso eu vou falar da gestão Augusto Melo. Qualquer outro tema que eu ia falar. Solução. O que eu gostaria que acontecesse? Para mim, infelizmente, o Conselho Deliberativo do Corinthians não deve mais existir. Aí você fala, pô, Felipe, o que acontece? A coisa vai virar uma ditadura? A gente vai fechar o conselho e aí vai ter um ditador mandando? Infelizmente, o único caminho para o Corinthians, para a gente não se afundar, vai ser o Corinthians virar SAF. E aí eu tenho que falar, sabe aquela criança que não quer tomar o remédio? O Corinthians vai ter que virar SAF, nem que seja na base da pancada. Os conselheiros não vão aceitar nunca. Vão aceitar sim. Vão aceitar sim. E o base da pancada que eu falo, não estou falando de agressão, tá? Estou falando da base da pressão mesmo. Eu não sou a favor de agressão física a ninguém. Quando eu falo na base de pancada, eu estou usando um sentido figurado. Estou dizendo na base da pressão, na base da Gaviões lá na frente na hora da votação, na base de todos os influenciadores se unirem
Porque se a gente não fizer isso agora, daqui a pouco o nosso Corinthians não vai mais existir. Tá? A gente sai de uma situação muito perigosa esse ano. O único jeito do Corinthians, infelizmente, é virar SAF. Porque a SAF, o que o conselho vai votar? Ah, a piscina... Quantas vezes a gente vai limpar a piscina por semana? Precisa pintar a quadra de tênis? A quadra de tênis é melhor ela preta e branca ou marrom? É? Ah, o ginásio Vladimir Marques lá tá com infiltração. Qual empresa a gente vai contratar para tampar isso aí? Vai ser isso que o conselho vai votar. Porque o futebol vai ficar na mão da SAF. E aí esses vermes, isso eu posso te chamar, vocês são vermes. Antônio Roque Cittadini, Mário Gobi. Eu não preciso nem citar Duílio Sanches e Roberto de Andrade, que é o trio do inferno. Não preciso nem citar o trio do inferno. E coloque-se vários outros aí, Fran Papoel Darnou e os Cambal, tem vários. E infelizmente, eu fui enganado, o Romeu Tuma é um deles. Tá? Eu achava o Romeu Tuma, se o Romeu Tuma estiver vendo esse vídeo, você pode olhar, tem no meu Instagram aqui, você pode olhar as DMs que eu já te mandei, às vezes que eu já te citei no Twitter, em qualquer outro lugar, você vai ver que eu sempre fui elogioso com você. Nunca te faltei com respeito. Você hoje está enfiando um punhal nas costas de cada um dos 30 milhões de corintianos. Tá? Eu, por exemplo, nunca falei mal de você. Nunca. Pode procurar meus vídeos aqui. Então a única solução, não tem outro jeito. O Corinthians vai ter que virar SAF. Aí, agora você contra, não, mas o Corinthians é do corintiano. O Corinthians não é do corintiano. O Corinthians, por enquanto, é desses ratos. Que podem, dia 28, simplesmente acabar com um muro que a gente começou a construir, que a gente está quase nos últimos tijolos. Eles vão vir com aquelas bolas de guindaste e vão demolir. O Corinthians é nosso? Esses conselheiros vão decidir pelo que o torcedor pensa? Porque se for decidir pelo que o torcedor pensa, se o Corinthians é realmente nosso, essa votação não vai nem existir. Eu falei, 98% de uma enquete. E eu desafio qualquer jornalista ou influenciador a abrir uma enquete também. Também vai dar não disparado. Mesmo com São Paulino, palmeirense, santista, flamenguista, podendo entrar lá e votar para patrolar. Eu desafio o Benja, qualquer um, a colocar uma enquete. Qualquer um. Entendeu? Aí vem com aquela, se provarem alguma coisa contra o Augusto. Vocês acham que realmente, com o delegado de polícia como presidente do Conselho do Corinthians, você acha que se tivesse alguma ponta para poder acabar com o Augusto, essa ponta já não tinha saído? Você acha que não? Você acha que a influência que o Romeu Tuma tem com os secretários, ou até mesmo com o governador do estado, que não tô falando que ele tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, mas até com a influência que ele pode ter com esses caras, você acha que eles não conseguiriam quebrar a escuta, quebrar sigilo bancário de todo mundo, e já tá aqui, ó, o batom na cueca, ó, tá aqui, ó, o Augusto fez isso. Não fizeram. Não tem nem acusação. Você entendeu? Ele fez uma nota ridícula dizendo que o impeachment vai ser pautado por incongruências, por divergências. Que divergências? E pela história mal contada da Vaidbet. Que história mal contada? Me apresenta fatos. Me apresenta fatos. Qual a história mal contada? O caso não está encerrado? Não está encerrado. Mas tudo indica que esse caso não vai ter o fim que eles querem. Então eles vão para outro caminho. Eles vão para outro caminho, eles vão na marra. O Corinthians não pertence a seus conselheiros. O Corinthians é dos corintianos. Só que nós, 30 milhões de corintianos, a gente não pode entrar dentro do Parque São Jorge e assumir a direção do clube. Não dá. Você entendeu? Não dá para pegar Gaviões da Fiel e colocar todo mundo lá dentro e eles comandarem o clube. Não existe isso. Então a única maneira é uma SAF. Porque a SAF vai ter um dono
E esse dono vai estar com a gente na orelha o tempo inteiro. E se esse dono for corintiano, com certeza ele vai nos representar muito melhor do que esses ratos que estão há anos ali, décadas, milênios. Se a SAF é comprada, pode ser comprada por um estrangeiro também, como o Textor. Não o Textor, como um estrangeiro. Mas se um brasileiro comprar, pode ser que seja um corintiano roxo que compre. Pode ser que o grupo Safra compre, em que a dona Vicky é corintiana. Não sei. O grupo Votorantim, por exemplo, que os herdeiros do Antônio Hermílio foi conselheiro do Corinthians, também são corintianos. Não sei. Você entendeu? Quem poderia? Aí a gente vai ter uma pessoa. Essa pessoa vai ter a caneta na mão para tomar as decisões. E aí se a gente for para cima, a gente vai para cima dessa pessoa. O Botafoguense hoje, se tiver puto da vida, se o time tivesse só porcaria, tivesse um monte de bobagem sendo feito, o Botafoguense ele iria na orelha do Textor. Não tem conselheiro, não tem nada. É na orelha do Textor que eles iriam. Como os torcedores do Lyon estão indo. Porque diferentemente do bom trabalho que ele está fazendo aqui no Botafogo, ele faz um péssimo trabalho no Lyon, que pode ser rebaixado a qualquer momento lá na França. Os torcedores do Lyon estão querendo pegar ele lá. Você entendeu? Mas agora, o que você prefere? O Corinthians na mão de uma pessoa que tem lucro, que tem prejuízo, que o Corinthians estando bem vai dar lucro para essa pessoa, então, ou seja, não tem sentido nenhum essa pessoa querer o mal do Corinthians, que seria a maior SAF do mundo, o maior negócio de SAF no mundo, ou o Corinthians ser mandado por esses ratos, por esses velhos que estão há milhares de anos lá, fecham o olho para um monte de atrocidade que é feito lá dentro e abre o olho quando lhe bem entende. Entendeu? Você não quer saber que o Antônio Roque Cittadini, aquele dinossauro, nunca mais vai poder falar um A? Que esse cara vai ser um zero à esquerda, um ninguém dentro do Corinthians? Um cara como o Mário Gobi vai ser um zero à esquerda, um ninguém dentro do Corinthians? Que é outro delegado de polícia também. Que se o Augusto tivesse algum problema, alguma culpa, já estaria com o dossiê na mão. Mas ele não tá. Começou a falar um monte de bobagem e tomou um cargo do Ricardo Martins. Que eu amo o Ricardo Martins. Ricardo Martins, eu te amo. Você é meu ídolo há 20 anos, desde a época da 105. Você é meu ídolo. Mesmo você sendo santista, eu não tenho problema nenhum. Sabe? Eu amo você, Ricardo Martins. Tá? Não foi só por causa desse cargo que você deu no Gobi, não. De sempre. Desde 2004, 2000, quando eu comecei a ouvir o futebol pela 105, eu amo você. Tá? Eu amo você, Ricardo. Mesmo. Então, é um desabafo. Esse é um dos maiores vídeos da história desse canal. Já tá com quase 40 minutos. Então, infelizmente, a torcida vai ter que se mobilizar. Vai ter que ir pro Parque São Jorge dia 28. A gente vai ter que fechar a rua. Vai ter que ter todos os protestos do mundo sem violência. Eu não incentivo violência, não incentivo invasão, no sentido que batam em ninguém. Mas que pressionem, que cantem, que gritem e que esperneiem-se na frente do Parque São Jorge. Que é uma via pública e que se lote aquilo lá e que se pressione, mas com bateria, com grito de guerra, com tudo. Entendeu? Com tudo. Que aí esses caras vão mostrar que quem manda no Corinthians é a gente, não são eles. Nós somos maioria. E desculpa, já é a hora, passou da hora de pegar o seu freio de luz, pegar o pessoal da administração e começar a articular o processo de colocar o Corinthians no mercado para virar uma SAF. E como eu disse, o Corinthians seria a maior SAF do mundo. Quais são os clubes do mundo que são geridos dessa maneira, de forma mercadológica, não de forma estatutária? O Real Madrid não é. Manchester City, o Corinthians é muito maior que o Manchester City. Muito maior. PSG, é uma brincadeira. O PSG não dá nem pro cheiro. O PSG tem mais dinheiro que a gente hoje, tudo bem, mas
tá? Os argentinos não são. A gente tem aqui, ó, Botafogo, não compara a grandeza do Corinthians com o Botafogo. A gente tem o Cruzeiro, não vou nem comparar, né? É a brincadeira de mau gosto. A gente tem o Atlético Mineiro, brincadeira de mau gosto. Não existe no mundo um clube gerido que seja maior que o Corinthians. Os mexicanos são SAFs. Não é SAF o nome lá, mas os clubes mexicanos têm dono. Tem o América do México, que tem uma das maiores torcidas do mundo, é da Televisa, que é emissora mexicana. O Tigres é de uma fábrica de cimento. O Cruz Azul parece que é de um hospital também, de uma fábrica de cimento, não lembro. Esses clubes têm dono, mas não são maiores que o Corinthians. O Corinthians é maior que todos eles juntos. Tá? Soma todos eles, não chega. Eles podem ter bastante torcida, mas história zero. Tá? Então o Corinthians virando SAF, o Corinthians vai ser a maior SAF do mundo. O Corinthians só deixaria de ser a maior SAF do mundo se um dia de amanhã alguém comprar o Real Madrid. Alguém comprar o Real Madrid. O Florentino Pérez vendeu o Real Madrid que não precisa. Porque o Real Madrid nada em dinheiro. Aí o Corinthians deixa de ser. Enquanto isso, o Corinthians seria a maior SAF do mundo. Com 30 milhões de torcedores. Uma das torcidas mais consumistas do mundo. Um clube que lota estádio em qualquer lugar do mundo. Nós lotamos estádio no Japão. O Corinthians é lucrativo para qualquer um. Uma criança com uma caneta e com uma calculadora consegue ganhar dinheiro com o Corinthians. Corinthians é a marca mais valiosa que existe no Brasil. No Brasil. Se você colocar lá Ambev e Corinthians, o Corinthians é muito maior. Se você colocar Petrobras e Corinthians, o Corinthians é muito maior. A marca. Tá? Falando marcas brasileiras. Vou lembrar de outras aí de grande porte que me fogem aqui. Você entendeu? Se você colocar qualquer marca, Vivo, celular, Vivo, e o Corinthians é muito maior. Muito maior. O Corinthians é a maior marca do Brasil. O Corinthians se tornaria a maior SAF do mundo. Que investidor não seria louco de querer isso? O Corinthians, sem fazer nada, fatura 1 bilhão de reais por mês. Por mês ou por ano. Sem fazer nada. Só com dinheiro de televisão, patrocínio, estádio e venda de jogador que a gente vende 1 ou 2 por ano sempre. Então você já tem um negócio que você já sabe que vai te dar 1 bilhão. Não estou falando de lucro, estou falando do bruto, tá? Não estou falando do líquido. Então você equaciona as dívidas, você sabe que todo ano você vai ter 1 bilhão entrando. Quem não quer isso? Quem não quer isso? Aí fala, pô, se equacionar essa dívida do Corinthians em 4, 5 anos, todo ano vai entrar 1 bilhão. 1 bilhão. Eu pego 500 milhões, monto um timaço para ganhar tudo, os outros 500 milhões é pro meu bolso. Quem não quer isso? Com 500 milhões hoje você monta o Flamengo, que é o elenco mais caro do Brasil, acho que não vale 500 milhões. 500 milhões você monta o melhor time do Brasil. 500 milhões você contrata... Pô, 500 milhões você consegue contratar o Neymar. Entendeu? 500 milhões você monta o melhor time do Brasil. Todo ano. Aí você vai só trocando as peças. E os outros 500 milhões vai pro bolso do dono. E o Corinthians vira o Bayern de Munique do Brasil. Que ganhou 11 vezes o campeonato alemão seguido. Porque não existe. Não existe nada parecido. Ah, o Flamengo não sei o que. Cara, o Flamengo não tem a movimentação que o Corinthians tem. O Flamengo não movimenta a marca do jeito que o Corinthians movimenta, cara. Não, se o Flamengo tá em uma fase, o estádio tá vazio. A torcida do Flamengo vai durante o jogo. O Flamengo ficou 30 anos com patrocínio de estatal, porque não conseguiu uma empresa gigante para bancar eles. E depois, nos anos passados, ficou 3 anos também com patrocínio de estatal. O Corinthians usou a Caixa por 2 anos, 3 anos só. E depois saiu por conta própria. Quem movimenta mais? O Corinthians bobear vai terminar com uma média de público maior do que o Flamengo, que joga no estádio que é praticamente o dobro do nosso.
Entendeu? Coloca audiência de televisão. Onde está concentrada a maioria de corintianos e onde está concentrada a maioria de flamenguistas. Porque não adianta você comparar lugares onde está espalhado que tem mais flamenguistas, porque aí a comparação é injusta. Pega o nicho. Os jogos do Flamengo, a audiência que dá no Rio de Janeiro, apenas ali na região do Rio de Janeiro, e pega a audiência que o Corinthians dá na Grande São Paulo. E compara para televisão. Eu só vou explicar uma coisa para você. O Corinthians esse ano foi a maior audiência do SBT. O Corinthians esse ano foi a maior audiência da Globo. Acho que foi no Corinthians e Flamengo. A maior audiência do SBT no Corinthians e Racing. No futebol. A maior audiência da ESPN. No ano foi num jogo do Corinthians também. Não lembro qual. A maior audiência, quanto canal transmite futebol? A maior audiência da Cazé TV foi no Corinthians, no Campeonato Paulista. Não lembro também qual jogo. Acho que foi Corinthians e Palmeiras. Tá? O maior público do Fortaleza do ano, jogo contra o Corinthians. O maior público do Cruzeiro no ano, jogo contra o Corinthians. O maior público do Atlético Paranaense no ano, jogo contra o Corinthians. O Corinthians, ele movimenta até outros lugares. O maior público do Vitória no ano no Barradão. Vitória e Corinthians. Vocês querem alguma coisa? Vocês querem mais algo para ser falado? Então, é isso que eu tenho para falar. É um vídeo longo, desculpa. Desculpa, diferente do Kaká. Espero que o Kaká veja esse vídeo, eu vou mandar para ele. Diferentemente do Kaká, eu não tenho agradecimentos, eu não tenho pix, eu não tenho nada porque meu canal é pequeno. Mas se você quiser que vozes como o meu tenham força, se inscreve, manda esse vídeo para um amigo seu. Meus outros vídeos, assista meus outros vídeos. Eu faço pós-jogo de todos os jogos do Corinthians. Já há quase 2 anos, mais até, 2 anos. Eu faço pós-jogo de todos os jogos do Corinthians. Se fugiu um ou outro, porque eu não tinha como fazer. Você entendeu? Vamos crescer o meu canal? Porque a gente vai ter um canal, vai ter uma forma de contar. O próprio Kaká, ele fez uma live comigo, tá aqui no canal, procurem. A gente tá aqui, a gente conversando sobre o Corinthians. Entendeu? Então me ajudem, sabe? Eu não vou ficar milionário com esse canal, ninguém fica milionário com um canal nichado desse jeito, ninguém. Mas eu só quero ter um canal, um jeito de eu poder dar mais atenção para vocês. De a gente poder discutir e eu ser uma voz. Eu sou jornalista formado. Eu não sou um Zé Ruela apenas que ligou o celular e tá aqui falando groselha. Não sou. Tem alguns que são, tem alguns que ligam o celular e falam bem também. Eu sou jornalista, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Sou jornalista formado há 11 anos. Eu não sou um Zé Ruela qualquer. Tá? Esse negócio de falar em frente à câmera, eu tive aulas disso. Então, se vocês quiserem me dar essa voz, me sigam no meu Instagram. Sigam o canal aqui, compartilhem os vídeos. Se você não concordar com alguma coisa que eu falo, venha educadamente, a gente debate, não tem problema. O debate é saudável. Só não vem me xingar, ofender, não, nada disso. Vamos conversar numa boa, não concordo com suas posições sobre tal coisa. A gente discute. Eu quero esse canal para abrir um diálogo, mas por enquanto a minha voz é pequena. Eu sou aquele passarinho filhote que tá piano pequenininho, que putz, você tem que chegar muito perto da árvore para você ouvir. Eu não sou um canhão. Tá? Infelizmente. Tá? Então, se inscreve. Se você conseguiu chegar até o final desse vídeo, se inscreve, compartilha, manda esse vídeo para alguém. Veja os outros vídeos do canal, veja se você gosta, veja se você se identifica comigo. Me manda uma DM lá no Instagram. Qualquer coisa, pô, eu respondo. Ou manda um comentário por aqui. Eu quero um dia, de repente, abrir aí um WhatsApp pra gente fazer um grupo nosso. Poder fazer lives e tal. Mas eu não tenho hoje essa força. Se vocês querem me dar essa força, tá aqui, ó, a ferramenta. E é tudo grátis. Eu não tô pedindo Pix, eu não tô pedindo nada. Nada. Tudo pra vocês é gratuito aqui.
Não ganho um centavo com o YouTube, porque o meu canal não tem nem o mínimo para ser monetizado. Então, zero. Então, só me dá essa força. Só isso. Tudo que eu faço é grátis e é pelo amor que eu tenho pelo Corinthians e pelo amor que eu tenho ao jornalismo. Entendeu? É isso. Tá? Fiquem com Deus mesmo e a gente vai passar por essa treva, tá? Os ratos não vão vencer. Sabe? O bem vence no final. Vamos acreditar. Tá? O bem vence no final. E não estou dizendo que o Augusto Melo é o bem. Não estou dizendo porque ninguém é... Nenhum ser humano é perfeito. Mas nesse momento, a gente sabe quem é o mal. Se o Augusto Melo é o bem, a gente não sabe. Mas agora que esses caras são o mal, a gente sabe. Então a gente tem que destruir o mal. Entendeu? Se o Augusto Melo não for o bem, a gente destrói o Augusto Melo também. Mas por enquanto, ele tá no purgatório. Agora ali a gente sabe que é o mal. Tá bom? Então venham com a gente nessa. Obrigado, pessoal.